Olá, estamos mais uma vez aqui em nosso canal no YouTube. Um abraço a cada um de vocês. Depois de uma semana e meia, quase 2 semanas, mais uma vez estamos aqui em nossa teimosia filosófica, em nossa busca incessante por gerar algum tipo de benefício, de utilidade, através da reflexão, da compreensão e da percepção de temas que não são devidamente observados ou que precisam ser mais observados, já que a nossa civilização ainda não se apraz, ainda não aprecia o aprofundamento das coisas que envolvem a verdade, mas o processo evolutivo é lento, porém é irreversível, na medida em que nos damos conta, através das circunstâncias, que podemos, de fato, nos transformar, nos tornarmos outro, no sentido de uma mudança efetiva de atitudes, de percepção de mundo e de gestos relacionados com as nossas próprias formas de atuação na realidade. Hoje eu gostaria de tratar com vocês um tema que penso seja extremamente estimulante e necessário, a nossa reflexão também. Antes de mais nada, aquele velho lembrete para dar o seu like, compartilhar o nosso canal, fazer os comentários, a fim de que a gente continue aqui falando essas coisas aqui meio malucas, mas necessárias. Mas qual é o tema que nós vamos propor no dia de hoje? O tema que eu escolhi fala do sistema e o terceiro espectador. Essa parte final do título da nossa reflexão, o terceiro espectador, é um livro que eu, em breve, ainda no ano 2021, irei publicar. Esse livro deveria ter sido publicado ano passado, mas aconteceram alguns episódios que de fato impossibilitaram a veiculação da nossa obra, mas as coisas seguirão em frente. E em 2021, o livro O Terceiro Espectador vai tratar disso que eu aqui no vídeo de hoje vou tentar levantar a bola, falar de alguns aspectos que no livro eu terei condições e tenho condições e tem mais elementos para serem pensados. Mas vamos tratar basicamente da questão do sistema e o terceiro espectador. E por que esse título? E por que essa percepção? O sistema pode ser caracterizado como um emaranhado de forças, de inteligências, de práticas, cujo objetivo é a dominação do pensamento humano em benefício de um grupo específico de seres. Seres que podem ser humanos e não exclusivamente seres humanos. Então existem seres que não são humanos? A ciência não tem coragem de afirmar que sim. A mídia ridiculariza o tema ou coloca de uma maneira não apropriada. O senso comum também não faz questão de levar isso muito a sério, mas aqueles que pesquisam, que meditam, que estudam sobre a realidade do mundo, buscando um olhar mais decifrador, um olhar de buscador, entre aspas, começa a saber, não no sentido dogmático, mas no sentido do progresso de percepção, da percepção progressiva sobre os fatos, e os fatos precisam ser levados mais em conta do que exatamente as nossas narrativas específicas e linkadas a esses fatos, porque uma narrativa sobre um fato, sobre uma circunstância, nem sempre interpreta esses aspectos de uma maneira fidedigna. Daí a necessidade sempre de buscarmos a verdade, de refletirmos sobre tudo, de questionarmos sobre tudo. Pois bem, o sistema age através de um emaranhado de forças e inteligências, cujos módulos principais de atuação a gente pode decodificar na religião, na cultura, na política e nas finanças ou no emprego do capital de maneira brutal, de maneira desumana.
Esses tentáculos, essas forças, elas buscam fundamentalmente incutir na mente humana o valor da dualidade, da oposição irreconciliável de coisas, de situações, de ideias, no enfrentamento ou na obliteração de uma percepção que transcenda essa dualidade. Então, bem e mal, certo e errado, moral e amoral, belo e feio, justo e injusto, decente e indecente, são levados ao extremo como forma de deixar a mente humana presa e como forma de impedir que essa mesma mente consiga pensar um pouco diferente, de maneira mais heterodoxa, de maneira mais criativa. Há uma frase de Einstein muito interessante sobre a criatividade, quando ele diz que a criatividade é a inteligência se divertindo, né? Mas nós precisamos ser criativos. Pensar de modo diferente não é ir de encontro ao que já foi estabelecido, é apenas uma forma de progredirmos e desenvolvermos ainda mais aquilo que foi lançado como alicerce. O sistema, portanto, age através da manipulação pela crença. Mas antes da crença, existe um elemento fundamental, que de fato faz com que esta se torne poderosa. E os senhores e senhoras sabem qual é esse elemento? Isso mesmo, o medo. Não é um medo apenas momentâneo, imediato, de uma circunstância fortuita, mas é a repetição condicionada, recorrente, desculpem-me aqui o pleonasmo, mas é a necessidade de impor certos limites à atuação para que o homem não vá além. Platão foi genial quando colocou a metáfora, o mito da caverna, porque lá estava dito, você está proibido de sair da caverna, você está preso, a única realidade que você tem é essa, dentro da caverna. Mas um belo dia, alguém conseguiu sair, viu a exuberância da natureza, percebeu que a realidade fora da caverna era outra e que, portanto, o que estava dentro dela era uma ilusão ou uma parte de um todo. Nesse sentido, há um segundo elemento que reforça a crença através do medo, que é a lavagem cerebral. Joseph Overton criou uma metáfora sobre isso, chamando isso de a janela de Overton, que é quando você vai percebendo com o tempo a forma mais adequada de manipular a opinião pública, saindo de um nível de isso é impossível, isso é imoral, isso não pode ser praticado na sociedade, para um momento em que, agora sim, é possível, não era tão moral. Só que na janela de Overton, uma crença, ou uma ideia, ou uma necessidade que o sistema tem de fazer com que você se mantenha preso, cria a ilusão de que você está se sentindo mais livre. Então nós vemos a mídia com um sem número de notícias, de avalanche de informações, e você fica sendo bombardeado por aquelas informações, não deixando você ligar os pontos. E na medida em que uma determinada crença é reforçada com o tempo, ela passa a ser contrariada em outro. Essa é a janela de Overton, no sentido em que você é mudado de opinião de forma indevida, de forma passiva, onde a opinião de uma autoridade sobrepõe a sua, se sobrepõe a sua própria opinião, e você fica refém do que uma autoridade religiosa, científica, artística, política diz, e você só faz obedecer. Manipulação, lavagem cerebral. No terceiro espectador, eu tento evidenciar um fato. Na medida em que você se olha fora do sistema, ainda que esteja de fato envolvido pelos processos condicionantes da realidade, na medida em que você faz uma reflexão mais aprofundada, você se liberta, ou pelo menos você começa a se libertar do sistema. E o sistema aqui é tudo aquilo que mantém o ser humano preso,
aos processos da ignorância, do obscurantismo e da manipulação emocional, calcanhar de Aquiles da humanidade. Nós padecemos das nossas emoções, não as controlamos, o sistema sabe disso, temos dificuldade de raciocinar e de pensar de forma autônoma, é um prato cheio para a manipulação de nossas mentes e de nossos psiquismos. Portanto, esse é um outro fator. E um terceiro último fator que envolve uma saída da dualidade e saiam da dualidade é usar a vontade. A vontade espiritual, associada à percepção reflexiva, torna o ser humano um ser ativo, pungente, capaz de lidar com os problemas, ainda que não possa resolvê-los por inteiro. Mas um ser humano que pode pensar de maneira lúcida faz com que o sistema não tenha tantas alternativas de dominação. E, portanto, gera no tecido civilizacional uma forma digna de atuação no mundo. Portanto, esses três aspectos que envolvem o sistema e o terceiro espectador necessitam ser melhor trabalhados em nossa reflexão. O medo, estimula a crença, que por sua vez reforça os condicionamentos, que por sua vez elenca uma série de processos de lavagem cerebral, mudando as nossas opiniões com o passar do tempo e nos deixando refém de uma autoridade externa que sempre está a nos dizer o que nós devemos fazer, pensar e agir e sentir. Peço-lhes que reflitam sobre o que eu aqui falei, não encarando como uma verdade dogmática, não encarando como um ponto inquestionável de pensamento, até porque há uma limitação da minha parte em termos de perceber a realidade, já que a realidade por si mesma tem as suas próprias limitações, e nós que nascemos num período para viver no máximo 100 anos ou 120 anos, essa é a perspectiva mais recente da ciência, da longevidade humana, nós não temos condição de abarcar ainda o todo, o absoluto, mas temos sim condição de progressivamente abrir a nossa forma mental, o nosso mundo mental, para entender mais e mais a realidade que nos envolve. O velho Sócrates nos ensinara uma coisa fundamental. Aquele que reconhece a sua própria ignorância, este se liberta da ilusão de saber algo, porque a sua própria ilusão de saber algo o impede de perceber a situação em que ele se encontra. É a partir da percepção de nossa ignorância que buscamos o conhecimento. E o conhecimento surge quando começamos a fazer a devida distinção entre uma realidade manipuladora, que nos agrilhoa, e uma realidade que pode nos ofertar um estado de consciência e um estado de existência mais sadios e mais digno. Fica aí o nosso recado, a nossa reflexão. Em um outro momento retornaremos aqui em nosso canal para mais um tema pertinente envolvendo a verdade e o autoconhecimento. Um abraço a todos.